vídeo de hoje vamos fazer esta carteirinha em forma de coração, como eu vos vou mostrar, dá para guardarem várias coisas, desde chaves, moedas, batons, o que vocês preferirem. O molde está na descrição do vídeo, é só descarregar e utilizar. Podem também fazer em formato maior, como preferirem, para outras finalidades, é só ampliar o molde. Podem optar por imprimir o molde e depois aumentar em toda a volta à medida que vocês quiserem, ou então procurar na internet um modelo de um coração e fazer ao tamanho que quiserem. Como podem ver, eu estou a utilizar uma ganga, mas fiz um bordado floral, conforme vos mostrei no último vídeo. Estou a usar o mesmo bordado, a mesma matriz, por isso, antes de começar o passo a passo, eu vou preparar o meu tecido. Eu estou a utilizar o bastidor L e vou colocar manta e depois entretela, que assim, quando fizer o bordado, já aplico estas duas partes no tecido ao mesmo tempo. Depois, então, coloco no tecido. O bastidor tem uma setinha que deve ficar para baixo, no sentido onde apertam o bastidor e onde apertam também o tecido. Portanto, coloquem essa setinha para baixo, acertem bem, puxem bem o tecido antes de apertar o bastidor e depois podem-no fechar, então na parte preta, fecham o bastidor para todos os materiais ficarem presos e depois vamos então uma vez mais regular e apertar mais para que o tecido não saia do sítio. É muito importante que o tecido esteja bem esticadinho. Confirmem, depois de apertar, se o tecido está bem esticadinho ou se ainda dá para esticar mais um bocadinho. Depois eu vou colocar então na máquina, como vos mostrei no outro vídeo. Se tiverem dúvidas podem ver ou rever. Eu vou então começar o bordado na máquina de bordar. E vou repetir este processo 2 vezes, uma para a parte da frente e uma para a parte das costas da nossa bolsinha, da nossa carteira. Como eu vos disse, o molde está na descrição e eu vou cortar então uma vez este molde no tecido, no bordado que eu estou a fazer, e depois vou dividir o coração e vou cortar estas duas partes noutra parte do tecido. Esta divisão que eu vou fazer vai ser com 5 cm desde a parte superior do meu coração para baixo. Vou marcar 5 cm e depois vou cortar. Então, primeiro eu vou desenhar uma parte no coração inteiro, aproveitando que o molde ainda está inteiro, desenho uma parte na ganga, fica assim. Para o tecido do forro eu vou deixar o tecido maior do que a parte da ganga, vou deixá-lo mesmo assim e depois recortamos. Depois de cortar então o nosso coração pela marca que fizemos, vou cortar estas duas peças no tecido exterior e também no forro, em toda a volta. E vai então ficar assim. Depois precisamos também de um fecho. Este que eu estou a utilizar é de 18 cm e depois cortamos o excesso. Então, a primeira parte do nosso passo a passo é colocarmos o fecho nestas duas partes do coração. Como sempre, vamos colocar então o direito do fecho com o direito da nossa bolsinha. Eu vou deixar cerca de 1 cm do ferrinho do início que o fecho tem. Desde a ponta então do coração vou deixar 1 cm mais ou menos. E vamos primeiro passar um ponto à beirinha e depois então à margem do calcador para prender o nosso forro, direito com direito também. Depois repetimos o processo para a parte de baixo da nossa bolsa. Direito do fecho com direito da carteira primeiro, à beirinha. É importante deixarem a mesma margem no início que deixamos na parte de cima, cerca de 1 cm, desde do ferrinho para o início da nossa carteira. E depois colocam então o forro e passam um ponto à margem do calcador. Direito com direito também. Depois de o forro estar colocado, vamos passar um pesponto à beirinha, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e é importante também passarem um ponto em toda a volta da carteira para prender o forro ao nosso tecido exterior. Este passo vai ser muito importante na costura que vamos fazer depois. Então, primeiro eu prendo o forro na parte de baixo, depois alfineto tudo muito bem, tanto na parte onde vou fazer o pesponto, na parte de cima e na parte de baixo, e, como vos disse, em toda a volta do nosso molde. Por trás, confirmem se está a apanhar o tecido do forro. Depois começo então a beirinha na parte superior e posso já continuar e fazer então o pesponto da parte de cima. Também à beirinha, é muito importante que façam este ponto à beirinha para depois ele não ficar visível quando revirarmos o nosso trabalho. Depois repito o processo para a parte de baixo. Primeiro faço o pesponto e continuo com o ponto à beirinha em toda a volta do molde.
Assim fica ele. Vamos agora abrir o nosso fecho até meio, mais ou menos, para colocarmos a outra parte do exterior, direito com direito também. Se for mais fácil, podem costurar do outro lado, onde tem então o forro e onde conseguem ver exatamente onde têm que costurar, porque também vai ser à beirinha este ponto. Aqui vamos costurar em toda a volta do nosso molde, passando por cima do fecho e terminamos a costura onde começamos exatamente. Depois de tudo costurado, podem cortar então o excesso do fecho e algum tecido que esteja a sobrar, algum excesso de tecido também podem cortar. E cortamos o fecho dos dois lados, para que fique tudo certinho. Agora vamos colocar o forro, a outra parte que eu cortei maior do que o molde, direito com direito também, e vamos costurar em toda a volta, excepto na parte de baixo que vamos deixar um buraquinho para depois revirar. Então eu começo onde vou deixar o meu buraquinho, coso em toda a volta, à margem de calcador agora. Cuidado a fazerem os redondinhos aqui do coração para que ele fique bem perfeitinho depois quando revirarmos. Cozam sem pressas que vai correr tudo bem. Depois do costurado, então, vamos cortar o excesso de tecido que temos do forro. Eu prefiro fazer assim e depois cortar o excesso, acho que fica mais fácil. E vamos também dar uns piques na parte redonda do nosso coração e na parte do meio vamos fazer um corte quase até chegar à costura, assim a direito, como eu vos estou a mostrar. Isto depois vai permitir que quando revirarmos o nosso trabalho ele fique bem revirado e fique com os redondinhos bem perfeitinhos. Na parte de baixo também podem cortar o excesso de tecido para depois o biquinho do coração ficar bem revirado. E depois vamos então revirar o nosso trabalho para o direito. Ele primeiro vai ficar pelo avesso, mas podem abrir o fecho e virá-lo então para o direito. Depois de revirado e passadinho, o nosso projeto fica assim. Muito lindo, eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem a vossa opinião aqui em baixo nos comentários e deixem também o vosso like. E se ainda não têm o canal subscrito, é só clicar no botão vermelho onde diz subscrever para não perderem nenhuma novidade. Então até ao próximo vídeo. Beijinhos!